Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje é ecologia de populações. Nós já havíamos discutido sobre isso numa aula anterior, definindo o que exatamente era uma população. Já definimos até agora o que é uma população, já definimos o que é comunidade, já definimos o que é ecossistema, mas não custa relembrar. A definição de uma população é um grupo de indivíduos de uma mesma espécie que vive numa área ao mesmo tempo, tá? Uma determinada área ao mesmo tempo. E essa área pode ser muito variável em tamanho, né? Eu posso estar considerando uma cidade, um bairro, eu posso estar considerando uma mata, eu posso estar considerando um campo, ou até mesmo, como eu já tinha comentado com vocês, posso estar considerando uma pequena poça d'água. Tudo isso são ecossistemas, né? E dentro desses ecossistemas nós teremos populações de indivíduos de uma mesma espécie. E isso é o objeto do nosso estudo da aula de hoje. Então, nessa imagem aqui nós vemos populações diferentes. Nós podemos observar populações de pinguins, né, lá na Antártica. Nós podemos observar populações distintas aqui, tanto de zebras, quanto de outros antílopes aqui mais ao fundo, quanto nós podemos observar populações de gramíneas aqui embaixo, formando a relva, quanto nós podemos observar populações de árvores um pouco mais adiante, formando capoeiras aqui na savana, quanto nós podemos observar aqui uma população de uma monocultura de eucalipto. Também é uma população artificial, plantada pelo homem, com espaçamento, pensada, né, para a produtividade, mas não deixa de ser uma população de uma espécie, né, ocorrendo ao mesmo tempo em uma determinada região. Por que é importante a gente avaliar essa questão da população, né? Grupos de indivíduos da mesma espécie ocupando o mesmo espaço geográfico ao mesmo tempo. Porque isso vai nos dar uma ideia de que esses organismos vão poder ter relações ecológicas de forma mais provável do que organismos que habitam regiões distintas ou períodos de tempo distintos, né? Organismos que vivem próximos, numa mesma região, ao mesmo tempo, tendem a ter maior probabilidade de cruzarem entre si, ou de disputarem nutrientes, ou disputarem espaço, ou disputarem parceiros sexuais de forma mais evidente do que organismos que vivem em regiões mais distantes. E é por isso que o estudo da ecologia das populações é importante, porque é geralmente dentro das populações que vão ocorrer as interações ecológicas. Cada espécie vai possuir, né, ao longo de um determinado espaço geográfico, várias populações. Isso vai acontecer porque, em geral, as espécies elas não se distribuem de forma completamente espaçada. Elas se distribuem em manchas. E essas manchas elas vão estar favoráveis de acordo com a questão do quanto que aquele ambiente é mais propício para essa espécie acontecer ou não. Um exemplo claro é a população humana, onde geralmente vivem as maiores concentrações de população humana. Em geral, nas costas, né, dos países, junto aos mares e também ao longo dos vales de grandes rios, né, próximo à água. É geralmente onde ocorre a maior concentração de população, né, da espécie humana, porque fica mais fácil viver próximo à água por conta de recursos hídricos, né, para consumo próprio, para agricultura e também para navegabilidade, de forma com que haja mais facilidade para se chegar de um lugar ao outro. Então, a população humana ela se distribui em manchas ao longo do planeta, nas regiões onde as condições são mais favoráveis. Nós temos muita gente vivendo junto às costas dos continentes, junto ao mar, vales de grandes rios, e temos enormes vazios geográficos que ocorrem em lugares onde existem grandes desertos ou grandes florestas, ou existem então grandes formações de gelo em lugares muito frios. Um exemplo que nós podemos dar, por exemplo, aqui o lince ibérico, né? E a ocorrência dele na década de 1960 ao longo da Península Ibérica, mostrando nessas manchinhas verdes aqui, ó, os locais onde esse animal costumava habitar. Percebam que, apesar de ser chamado de lince ibérico,
e teoricamente nós imaginarmos que ele pudesse ocorrer em toda a Península Ibérica, que compreende o território da Espanha e de Portugal, ele vai acontecer em manchas que vão se concentrar principalmente aqui no centro-sul da Espanha, né, e aqui ao sul de Portugal. Não vai haver a ocorrência desse organismo, desse indivíduo, em toda essa extensão da Península Ibérica. No ano de 2013, então, obviamente, por conta de ação antrópica, as populações do lince ibérico estão diminuindo fortemente. Esse animal está ameaçado de extinção e nós temos as populações deles reduzidíssimas e ocupando pequenas porções aqui dentro da Península Ibérica, basicamente 2 manchas de população, né? Então, dentro desses ambientes favoráveis, nós vamos ter manchas formando um verdadeiro mosaico, né, de populações diferentes, que nós vamos chamar de subpopulações ou populações locais, né? Eu admito que esse aqui é o lince ibérico, porque ocupa a região da Península Ibérica, mas eu também admito que existem subpopulações do lince ibérico ocorrendo aqui ao longo da Península Ibérica. Ele não ocorre de forma completamente espalhada ao longo da Península Ibérica, tá? As populações, elas podem ser encaradas como sistemas. Eu posso imaginar que um sistema pode ter entradas e saídas ou pode ser um sistema isolado, tá? Se eu tenho entradas e saídas, eu vou admitir que existe um fenômeno chamado migração nessa minha população ou nessas minhas populações. Se eu admito que é um sistema fechado, não há migração. Então, eu não vou ter esse fenômeno de entrada e saída de organismos de outros lugares para dentro dessa minha população, tá? E isso é importante para nós admitirmos e compreendermos as dinâmicas populacionais, tá? Primeira questão que nós temos que avaliar é a estrutura de uma população. Nem todos os organismos vão estar no mesmo patamar, digamos assim, dentro de uma população. Esses organismos eles podem ser caracterizados de acordo com uma série de características, tá? E isso é que vai dar uma ideia da estrutura da população quando a gente avalia esse indivíduo dentro do ambiente, como que ele usa esse ambiente. Isso vai estar realmente muito ligado à estrutura dessa população. Para avaliar a estrutura da população, eu posso avaliar, primeiramente, aquele valor mais óbvio, né, aquele fator mais óbvio que eu vou avaliar, vai ser o número de indivíduos. Quantos indivíduos compõem essa minha população? 50, 500, 5 mil, 5 milhões, não é? Enfim, depende da minha espécie. Quantos indivíduos eu vou ter compondo essa minha população? A proporção sexual vai me dizer quantos machos eu tenho, quantas fêmeas eu tenho. E isso se nós avaliarmos espécies onde existe o macho e a fêmea apenas, onde não exista outras conformações sexuais possíveis, tá? Outra coisa importante, distribuição etária. Como que é a idade dessa minha população? Vamos imaginar uma população humana, né? Quantos jovens nós temos até 15 anos? Quantos adultos de 15 a 45 anos nós temos? Quantos adultos mais avançados de 45 a 60 e quantas pessoas mais idosas de 60 para cima, né? Isso é a distribuição etária. A distribuição espacial vai me mostrar exatamente aquela questão das manchas, né? Como que esses indivíduos se distribuem dentro desse habitat? Eles se distribuem de forma mais espalhada, eles se distribuem em manchas, eles se distribuem de forma aleatória, ou existe algum padrão que faz com que esses organismos se agrupem em uma região e não se agrupem tanto em outras, tá? A mesma coisa a distribuição temporal. Ao longo do tempo, por exemplo, se nós avaliarmos a questão de um ano, existe variação sazonal da distribuição desses organismos? Existem populações de insetos, plantas, né, que vão existir somente nas estações mais quentes e desaparecem completamente nas estações mais frias. E uma outra questão é o potencial biótico, que é a capacidade reprodutiva que uma espécie vai apresentar. O quanto que essa população dessa espécie aqui tem a capacidade de se reproduzir e gerar novos indivíduos, aumentar a sua população. Isso vai ser muito importante para a gente imaginar as relações ecológicas entre populações diferentes dentro de um mesmo ambiente disputando por recursos.
Dentro da população, nós podemos avaliar também a estrutura genética, a variação que vai ocorrer na frequência de alelos e genótipos, a variação etária, como eu já tinha comentado, entre indivíduos jovens e velhos, a variação ontogenética, que vai ser a questão dos estágios diferentes de desenvolvimento em uma mesma espécie. E daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês. O tamanho dos indivíduos e a distribuição espacial. Tá? Por exemplo, para mostrar para vocês a distribuição etária, se nós avaliarmos entre indivíduos jovens e velhos, distribuídos por sexo, no último censo realizado em Bagé, no ano de 2010. O que nós podemos observar? Uma pirâmide etária, aqui nessa imagem, distribuída entre homens e mulheres. Qual o formato dessa pirâmide? Vamos dividir sempre a pirâmide etária, a gente sempre vai avaliar ela dividindo ela em 3 partes. Uma inferior, uma intermediária e uma no ápice. Né? Qual que é o formato dessa pirâmide? Onde ela está mais robusta? Onde ela está maior? Né? O ápice dela é maior? O meio dela é maior ou a base dela é maior? Isso vai nos dar uma ideia de como que é a estrutura do desenvolvimento dessa população naquele momento que nós estamos retratando. Tá? O que eu quero dizer com isso? A pirâmide pode apresentar uma população que tem expansão, equilíbrio ou declínio. Tá? Essa imagem mostra para a gente a evolução da pirâmide etária japonesa no ano de 1950, o ano de 2004 e uma projeção para o ano de 2050. Tá? E o que a gente observa? Quando nós temos uma pirâmide etária onde a base é bem mais larga do que o meio e do que o ápice, nós temos uma população muito jovem. Então é uma população que está em expansão. Então está havendo uma grande taxa de natalidade nessa população, então ela está com a tendência de se expandir. Ao longo dos próximos anos, essa população só vai tender a aumentar. Então nós vamos ter um maior número de indivíduos. Tá? Isso aconteceu, obviamente, no Japão em 1950, porque tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, então a população se encontrava em expansão nesse momento. Já em 2004, nós observamos a população japonesa mudando de figura. O formato da pirâmide etária japonesa muda no ano de 2004. E nós encontramos uma base mais estreita, o ápice um pouco mais largo do que estava em 1950 e o meio da pirâmide predominando como a região mais larga. Isso nos mostra uma população que eu não tenho nem o ápice maior e nem a base maior. A base está mais curtinha. Isso significa que a taxa de natalidade está diminuindo nessa população. Então a população nesse momento ela se encontra em equilíbrio. Ela não tende a expandir nos próximos anos porque a taxa de natalidade reduziu. E aí para 2050 a projeção é que o ápice da pirâmide seja mais largo do que o meio e do que a base. A pirâmide está invertida. Isso vai nos mostrar o quê? Que a tendência da população é reduzir cada vez mais a natalidade, as pessoas envelhecerem, morrerem, e aí nós vamos ter exatamente o quê? O início de uma diminuição do número de indivíduos nessa população. Então a população estará em declínio. Tá? Se não houver uma mudança nas taxas de natalidade, a população tende a se extinguir. Voltando aqui para o nosso gráfico em Bagé, em 2010 o que nós observamos? Que a população de Bagé está em equilíbrio, porque nós temos a faixa mais larga do nosso gráfico no meio do gráfico. A base do gráfico está tendendo a reduzir, nós ainda não temos uma redução muito acentuada, mas ela já tende a reduzir, e o meio do gráfico é que está mais largo. Então, a tendência dessa pirâmide aqui é a tendência de equilíbrio. Tá? Em alguns anos, essa tendência, caso as taxas de natalidade não mudem, nós vamos observar uma população em declínio. A estrutura ontogenética diz referência às diferentes fases do desenvolvimento de um organismo. Nós não observamos isso na espécie humana. Né? Nós nascemos e nos desenvolvemos uma forma de vida apenas. Agora, outros organismos, como é comum de acontecer, por exemplo, com plantas do grupo dos musgos e das samambaias e insetos, apresentam mais de um estágio de vida. Então, vão apresentar estágio de vida de larva, por exemplo, e o estágio de vida do inseto adulto alado.
Então, é importante nessas populações, eu vou dizer, por exemplo, de mosquitos, como por exemplo o mosquito da dengue, né, o famoso mosquito da dengue, o Aedes aegypti, é importante que nós avaliemos, né, quando esse organismo ele se encontra na fase de... Eu não posso dizer que ele está ausente num habitat se eu não encontro os mosquitos adultos, porque ele pode estar na forma de larva. Tá? Então é necessário, quando eu vou fazer uma avaliação da população de mosquitos da espécie Aedes aegypti, que eu considere também as larvas. Então eu tenho que fazer a busca pelas larvas desses organismos também para poder saber sobre a população deles. Outra questão importante é o tamanho. Nós costumamos ter em algumas espécies indivíduos que vão apresentar tamanhos diferentes, que é muitas vezes acontece o chamado dimorfismo sexual, onde nós vamos ter os indivíduos de sexos distintos completamente diferentes um do outro, tá? Muitas vezes acontece da fêmea ser menor e ter uma coloração bem discreta e o macho ser maior e com uma coloração mais chamativa. Isso acontece porque o objetivo do macho é atrair a fêmea, ter cores chamativas, bonitas e fazer todo aquele processo de corte, de atração para que a fêmea decida quem tem os melhores genes para ela poder acasalar. Ao passo em que a fêmea que carrega os ovos e que vai cuidar da prole por mais tempo do que o macho, ela precisa ser discreta para evitar justamente os predadores. Tá? Outra coisa importante é a questão de grupos onde nós temos genética, dieta e comportamento de dominância, onde nós vamos encontrar machos que são dominantes em relação a outros e que coordenam o grupo. Isso vai fazer com que haja uma diferença, por exemplo, de dieta entre esses organismos. O macho dominante vai ter acesso às melhores chances de alimentação e também as fêmeas para poder fazer os seus processos reprodutivos. Outra questão importante é a estrutura espacial, que vai estar dada pela densidade, distribuição e dispersão. A densidade é o número de indivíduos por uma área ou por volume ocupado. Então, o volume se eu considerar, por exemplo, um lago, tá? Um oceano. A distribuição é a área total de ocorrência dos indivíduos de uma espécie. Tá? Então, vai dizer, essa espécie aqui se distribui por toda a campanha. Toda a região da campanha ocorre a distribuição dessa espécie aqui. E a dispersão é a forma como ele se dissemina por esse ambiente. Tá? Por exemplo, dados de densidade vão me dar a questão do número de indivíduos por área ou volume ocupado. Então, eu posso dizer que, por exemplo, Bagé tem uma população de 116.792 habitantes em 4.095 km². Portanto, a densidade de Bagé vai ser este número de habitantes dividido pelo tamanho da cidade, dando uma densidade de 28,52 habitantes por km². Isso me dá uma ideia geral da distribuição da densidade em Bagé. Só que se eu, por exemplo, tiver um município, como é o caso de Bagé, onde nós temos uma grande área de extensão, um município muito grande, nós não vamos ter ao longo de todo o município a mesma densidade. A região do centro de Bagé vai ser muito mais densa de população do que a região rural. Nós vamos ter grandes vazios na área rural, onde nós vamos ter grandes propriedades rurais, nós vamos ter campo, mata, onde não vai viver absolutamente ninguém, e nós vamos ter a região do centro da cidade, onde vai viver a maior parte desses 116 mil habitantes. Então essa ideia de densidade demográfica, ela não é muito realista, porque ela não vai mostrar para a gente, né, exatamente num município tão grande como Bagé, dizer que vive exatamente 28 habitantes por km² em todos os espaços de Bagé. Um outro exemplo muito mais extremo é a famosa favela de Dharawari em Bombaim, né, na Índia, onde nós temos a incrível marca de 700 mil habitantes, alguns censos mostram quase 1 milhão de habitantes, vivendo em 2,1 km², o que nos dá a absurda densidade demográfica de 277 mil habitantes vivendo por km². Isso é uma coisa realmente espantosa de se admitir, de se imaginar, uma vez que nós imaginarmos, por exemplo, que a ilha de Manhattan, em Nova York, possui uma densidade demográfica de pouco mais de 30 mil habitantes por km², e é uma região altamente verticalizada, arranha-céus enormes, e aqui nós temos um monte de casinhas, uma em cima da outra.
imaginar que ali em 2 km² vive quase 1 milhão de habitantes, é imaginar que dentro de cada uma dessas casinhas vivem muitas pessoas. A distribuição pode ser, portanto, de 3 formas: agregada, aleatória ou regular. Na distribuição agregada, os indivíduos eles tendem a se atrair, né? E essa atração ela vai estar determinada por algum fator ambiental. Então, alguma coisa no ambiente faz com que os indivíduos prefiram uma determinada área daquele habitat do que outras. Provavelmente ali tem mais sol, por exemplo, para uma planta, ou tem mais água, ou tem abrigo para um animal, ou mais nutrientes, alimento, enfim, algo atrai esses indivíduos para que eles ocorram em maior quantidade ali naquele ponto. A distribuição aleatória ela vai indicar que existe igual probabilidade para um organismo ocupar qualquer ponto do espaço. Tá? Ou seja, não há diferença de insolação, não há diferença de nutriente, não há diferença de disponibilidade de água nem de temperatura. Então esse indivíduo ele pode ocupar qualquer espaço daquele habitat. Então onde ele cair, onde ele acontecer, ele vai ficar, porque tanto faz a distribuição dos recursos ambientais é a mesma ao longo de todo o habitat. E a distribuição chamada de regular ou uniforme, existe uma tendência de que os indivíduos eles evitem uns aos outros. Eles querem meio que um espaço próprio para si, evitando com que haja muita competição por recursos. Então os indivíduos ocorrem relativamente afastados uns dos outros. Tá? Exemplo de distribuição aleatória, um campo onde nós temos nutrientes, sol, água acontecendo na mesma proporção ao longo de todo esse campo aqui. Então essas plantinhas amarelinhas que vocês estão vendo aqui, elas se distribuem de forma aleatória. Tá? Existe aqui um pouquinho mais de vazio aqui, mas isso aqui é puramente aleatório. Né? A gente vê que, de forma geral, esses organismos eles se distribuem de forma bem homogênea ao longo desse espaço aqui. Por quê? Toda essa região de campo oferece as mesmas condições nutritivas. Não há uma escolha maior para uma região ou outra, uma vez que todas apresentam as mesmas condições. Agora, a distribuição uniforme, onde nós temos os pinguins aqui ocorrendo nessa região, eles tendem a conservar uma certa distância uns entre os outros, respeitando seus espaços aqui, para que eles possam ter, né, maior disponibilidade de espaço em relação aos outros. Essa é a chamada distribuição uniforme. Eles não ocorrem de forma agregada. E aqui nesse espaço é justamente a distribuição agregada. A gente vê que essas estrelas do mar estão todas agrupadas aqui nessa região dessa rocha. Poderiam ocorrer distribuídas por toda a rocha? Poderiam, mas elas se agrupam aqui. Talvez porque haja competição com mexilhões aqui nessa área aqui da rocha. Talvez porque seja um espaço com menos competição, haja mais nutriente. Talvez porque as ondas do mar, quando o mar está agitado, batam menos aqui e esse lugar esteja mais seguro. Enfim, algo aqui é mais vantajoso do que nos outros locais. Então elas ocorrem de forma agregada. O padrão de distribuição vai depender de fatores, então, como recursos, condições e interações que existem entre os organismos. É óbvio, os organismos vão procurar onde eles têm mais recursos e onde eles tendem a encontrar interações vantajosas e evitar interações que forneçam algum tipo de desvantagem para eles. Agora, trabalhando com a dinâmica de populações, a gente já viu a questão da estrutura, né? Como que a população se distribui. Agora a gente vai ver como é que essa população ela varia em número de indivíduos ao longo de um determinado tempo. Tá? Os fatores que vão influenciar a população, eles vão ser de duas categorias diferentes. As categorias que independem da densidade, tá? E as categorias que dependem da densidade. Nós vamos entender isso agora, porque quando a gente tem fatores que independem de densidade, nós vamos ter o chamado crescimento exponencial. E quando a gente tem fatores que dependem da densidade, nós vamos ter o modelo chamado de crescimento logístico. Tá? O que vai fazer com que se altere o tamanho de uma população? 4 fatores básicos e bastante óbvios. Né? O tamanho de uma população vai ser alterado pela taxa de natalidade, que sempre vai somar indivíduos a uma população, versus a taxa de mortalidade, que sempre vai reduzir o número de indivíduos dentro de uma população. Soma-se a isso a taxa de imigração,
que sempre traz indivíduos novos para uma população, indivíduos então que vêm de uma população diferente para dentro dessa população que eu estou considerando, e a taxa de emigração, que é quando os indivíduos vão embora, né? Eles saem de uma determinada população e vão para outra população, ou vão, né, para outra região. Então, aí nessa população que eu estou avaliando, existe uma redução do número de indivíduos. Os parâmetros populacionais, então, vão ser natalidade, mortalidade e os movimentos dos indivíduos. A imigração, saída de indivíduos, a imigração, chegada de indivíduos, tá? Então, como que eu vou calcular a taxa de dinâmica de uma determinada população? O meu N futuro, que quer dizer o número de indivíduos que eu vou ter daqui a um determinado tempo que eu vou avaliar, vai ser igual ao número de indivíduos que eu tenho agora, mais as taxas de nascimento de indivíduos dentro dessa população, menos as taxas de mortalidade, mais as taxas de imigração, ou seja, quanto que costuma chegar de indivíduos novos nessa população, menos as taxas de emigração, que é o quanto que os indivíduos costumam ir embora dessa população. Se eu tiver uma taxa de natalidade e imigração somadas maiores que as minhas taxas de mortalidade e imigração, eu tenho uma população em crescimento, porque os dois parâmetros que adicionam indivíduos na minha população estão maiores do que os parâmetros que reduzem esses indivíduos na população. Então, minha população está crescendo. Se eu tenho uma taxa de natalidade e imigração menor que a taxa de mortalidade e imigração, ou seja, mais gente está morrendo, mais gente está indo embora do que gente nascendo e chegando, a minha população vai estar em declínio. Agora, se eu tenho as taxas de natalidade e imigração mais ou menos similares às taxas de mortalidade e imigração, então, tanto o que entra quanto o que sai estão em equilíbrio. Então, minha população também estará em equilíbrio. Tá? A população que é fechada, onde não existem as taxas de imigração, eu não vou considerar elas no meu somatório para ver a dinâmica dessa população. Ela vai ser dada simplesmente, a variação de indivíduos vai ser dada pela quantidade de indivíduos que nascem, menos a quantidade de indivíduos que morrem. Quando a população é aberta e existem movimentos migratórios, eu tenho que somar as taxas de emigração e as taxas de imigração. Só que nem todas as minhas populações vão apresentar uma taxa reprodutiva igual. Isso pode variar muito, e isso varia em função da capacidade reprodutiva, que é intrínseca de cada espécie. Então, cada espécie de organismo vai ter uma taxa reprodutiva própria, tá? E isso geralmente vai estar relacionado com o tamanho dos organismos, tá? Aqui a gente pode ver nesse gráfico, eu tenho aqui, ó, a capacidade de incremento de indivíduos, tá, diária, tá, para cada espécie que eu estou avaliando, versus o peso desses organismos. Então, eles são diretamente proporcionais. Então, quanto menor é esse organismo, no caso do grupo dos vírus, maior é a taxa de incremento de novos vírus por dia dentro de uma população. Bactérias, a mesma coisa, só que já fica um pouquinho menor. Os protozoários, os animais ectotérmicos, até finalmente os animais homeotérmicos, tá? Que são maiores e que são animais que demandam muita energia para sobreviver. Então esses animais eles tendem a ter um R menor, uma taxa de reprodução menor, porque são organismos que consomem mais energia, então demandam mais energia para terem filhotes e para desenvolverem esses filhotes. Né? Se a gente imaginar quanto tempo leva para um elefante ficar adulto, a gente vai entender por que demora tanto para essa população de elefantes aumentar. Em média, a gestação de uma elefanta leva em torno de mais de um ano, se não me engano. E o elefante leva em torno de 14 anos para se tornar independente dos pais, adulto e capaz de se reproduzir novamente. E geralmente uma elefanta vai ter um elefante de cada vez. Então, os eventos reprodutivos dos elefantes vão acontecer a cada década. É por isso que demora tanto para que esses indivíduos aumentem as suas populações. Ao passo que a população de bactérias aumenta de forma muito elevada, porque são indivíduos que têm um tamanho muito pequeno. Então, é mais fácil para eles terem a reprodução deles mais dinâmica. Os modelos matemáticos que se aplicam para o crescimento populacional, eles podem ser o exponencial, que é contínuo, ou então o logístico. Tá? A taxa de crescimento populacional ela vai ser dada pelo número de indivíduos dividido pelo tempo. Isso aqui vai me dar a taxa de crescimento per capita. Então, se eu tenho
se durante 2 anos, que é um determinado tempo, vamos dizer, eu tenho uma população que saiu de X indivíduos, né? Vamos dizer, uma população que cresceu X indivíduos, dividido pelo tempo, eu vou ter a taxa de crescimento per capita. O que quer dizer isso? Quantos indivíduos eu tenho nessa população, por quanto de tempo que eu tenho. Tá? Então, eu tinha 100 indivíduos, passei a ter 200 indivíduos no período de 1 ano. Qual foi a minha taxa de crescimento per capita? Tá? Então, basicamente isso. Quando a taxa de crescimento per capita da minha população ela vai ter um valor positivo, e isso vai independer do tamanho da minha população, eu vou ter o que eu chamo de crescimento exponencial. Quando a taxa de crescimento per capita ela vai diminuir à medida que a minha população aumenta, eu vou ter um crescimento logístico. Por quê? Essa taxa de crescimento vai atingir um determinado limite. Lá, quando eu estou falando em crescimento exponencial, eu não falo em limite. Quando eu falo em crescimento logístico, eu já começo a falar em limite. Tá? Então, crescimento exponencial, taxa de crescimento não muda mesmo que a população aumente muito. No crescimento logístico, a taxa de crescimento vai reduzir à medida que a minha população começa a se aproximar lá do seu tamanho máximo. Então, lembre-se, entra aqui o termo máximo. Tá? Então, o crescimento exponencial, eu não falei em nenhum momento em crescimento máximo. Ela vai aumentando, 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 aumentando e não tem um limite. Só que na natureza, a gente vai dizer que o crescimento exponencial ele é possível de acontecer durante um determinado período de tempo, mas ele não é sustentável. E aí eu pergunto para vocês, por que isso? Basicamente isso vai acontecer porque na natureza existe limite de recursos, né? Se nós tivéssemos, né, recursos infinitos, as populações poderiam se desenvolver até não ter o céu é o limite, até não ter nenhum limite, digamos assim. A população poderia se desenvolver, né, virar milhares, virarem milhões, virarem bilhões, trilhões, assim por diante, e não tem problema nenhum. Só que nós vivemos em uma condição de um planeta com recursos finitos, né? E é por esse motivo que todas as populações vão sofrer em algum momento um crescimento que vai chegar ao limite. Tá? Então, todas as populações vão passar por esse período. O crescimento exponencial ele pode acontecer por algum momento, por algum tempo, mas nós vamos ter um momento em que a quantidade de indivíduos vai ser tão grande que vai começar a haver escassez de recursos e aí a população vai ter o seu crescimento freado. Então, crescimento exponencial, ele, como eu disse para vocês, a curva é em J, ó. Ela o tamanho da população aumenta exponencialmente ao longo do tempo. Sem limite. Vai bater lá no teto. Céu é o limite. Vamos embora. E isso é o que a gente observa, por exemplo, na população mundial. Tá? Aqui um gráfico da população em bilhões, 10 mil antes de Cristo até os dias atuais. Percebam que até lá em 1800 a gente tinha uma linha que subia muito devagar. A população mundial aumentava muito, 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 muito pouco. Nós não estávamos nem perto do primeiro bilhão lá em 1940 e tal. A gente começou a chegar perto do primeiro bilhão mais ou menos por aí. E aí depois de alguns anos, né, nem 100 anos, nós já estamos em 7 bilhões. Óbvio que nós estamos observando aqui um gráfico exponencial, crescimento exponencial em J. Aqui o que aconteceu de evento importante que permitiu essa guinada incrível do crescimento populacional, né, humano? A Revolução Industrial, né, que começou a permitir um desenvolvimento e uma produção de bens completamente diferente do que vinha sendo até então na espécie humana e permitiu a revolução de uma série de coisas, como por exemplo da agricultura e também da medicina. Então, a população mundial, ela continua tendo esse crescimento, mesmo chegando nos 7 bilhões, a população mundial ainda não chegou numa estabilização dessa curva, porque não chegou ainda no seu máximo, porque nós, seres humanos, conseguimos driblar algumas questões importantes. As doenças começam a proliferar quando aumenta o número de pessoas, né, e aumenta a população, mas nós conseguimos fazer com que a medicina evoluísse para combater as doenças.
Começa a haver escassez de alimentos à medida que a população aumenta, mas nós conseguimos burlar isso fazendo com que haja a maior produção de alimentos com técnicas agrícolas mais avançadas, uso de defensivos, não é? Uso de hormônios e toda a modificação que é inclusive de biotecnologia para a produção de mais alimento para alimentar esse monte de pessoas que nós temos no planeta hoje. Se a agricultura não tivesse sofrido essa mudança muito brusca que ela sofreu, né, com a Revolução Verde, nós não teríamos nenhuma condição de sustentar 7 bilhões de pessoas atualmente. Então isso só se dá porque a medicina e a agricultura mudaram os parâmetros e o crescimento continua sendo exponencial por conta desses avanços. Agora, se por exemplo nós tivermos uma colônia que nós temos 1000 bactérias e nós tivermos uma solução nutritiva infinita, não vai faltar nutriente nunca para essa cultura de bactérias. Se nós imaginarmos que essas bactérias se reproduzem por fissão binária, ou seja, uma bactéria dá origem a 2 bactérias, e ocorre um evento desses a cada hora, ou seja, a cada hora uma bactéria dá origem a 2, e nós começamos com 1000 bactérias, em 24 horas nós teremos 24 ciclos, ou seja, 24 eventos reprodutivos para cada uma dessas 1000 bactérias iniciais. Quantas bactérias nós teremos ao final de 24 horas? Pois é, a mesma coisa, né? Nós imaginamos seres humanos não se reproduzem nessa velocidade, mas nós vamos imaginar que, assim como as bactérias vão se reproduzir nessa velocidade, o crescimento exponencial, ele colocou nessa questão aqui para vocês, na hipótese de não haver nenhuma limitação de recursos. Só que isso não ocorre na natureza. O crescimento logístico, ele é o crescimento real. Nesse caso aqui, a gente vai imaginar que os recursos vão começar a tornar limitantes as taxas de crescimento. Ou seja, não dá para crescer além da quantidade de recursos que nós temos no ambiente. No momento em que eu chego naquela taxa de crescimento em que minha população começa a esgotar os recursos do ambiente, o ambiente vai fazer com que haja uma pressão em cima dessa população e ela vai ser obrigada a reduzir a taxa de crescimento dela. Nesse momento aqui, nós colocamos uma nova letrinha nessa nossa equação, o chamado K, que é a capacidade de suporte do ecossistema. E vejam como o formato já não é mais um J, o formato é sigmoide, o formato é um S. Então aqui nós temos a tendência do crescimento, que é o J, só que aí vem a chamada capacidade de suporte, que é como se fosse um teto, e a nossa curva que estava decolando aqui dá de cabeça nesse teto e é freada por ele. Essa é a capacidade de suporte do meio ambiente. O quanto que o meio ambiente aguenta essa população aqui crescendo ao longo do tempo. Tá? Então aqui nós vamos ter a curva em J, olha, seria basicamente baseada no quê? No potencial biótico. Quanto que essa espécie aqui consegue se reproduzir? Vai-se embora. Enquanto tiver recurso, ela vai se reproduzir muito ou pouco, depende da velocidade, depende da espécie. Mas se nós analisarmos somente o potencial biótico, que é a capacidade de reprodução da espécie, a curva vai ser em J. O que vai acontecer aqui, entretanto? A chamada resistência ambiental. Aqui nós temos a capacidade de suporte, que é o teto onde essa curva aqui, que estava em crescimento em J, vai bater a cabeça, e ela vai começar a crescer no formato de um S, porque vai haver o que aqui, ó? Resistência ambiental. Tá? Aqui é a imposição que o ambiente lança em cima dessa população que está crescendo e começa a dizer para essa população que ela tem que frear o crescimento dela porque os recursos estão começando a ficar escassos. Tá? Então, poder inerente aos que os organismos têm de se reproduzir e sobreviver. Potencial biótico. Então isso aqui diz respeito somente à capacidade de reprodução da espécie. Tá? Resistência ambiental é tudo aquilo que vai frear o desenvolvimento dos meus indivíduos, da minha população dentro desse ambiente. Se nós analisarmos, por exemplo, aqui dentro de um lago, o tamanho da população pelo tempo, o que nós vamos imaginar que pode acontecer aqui? Ó? Muitos peixes dentro desse lago, o que vai acontecer? Em primeiro lugar, começa a haver a diminuição de disponibilidade de oxigênio. Vai começar a rarear o alimento. Começa a haver a
né, a teia alimentar se torna cada vez mais complexa, começa a haver o aumento do número de predadores. Outra coisa que vai acontecer é o espaço que se torna cada vez mais limitado. E num espaço cada vez mais limitado, a proliferação de doenças é cada vez maior. Então, a gente tem que imaginar que a resistência ambiental não é somente faltou alimento. Pode faltar alimento, pode faltar parceiros sexuais, pode faltar espaço, pode faltar nutrientes, pode faltar água, pode sobrar doenças, porque à medida em que começa a haver os organismos eles começam a viver muito próximos uns dos outros, a capacidade de se desenvolverem organismos parasitários num ambiente que começa a ficar insalubre, por exemplo, com um amontoado de indivíduos da mesma espécie ali, isso começa a promover a proliferação de doenças, os indivíduos mais próximos uns dos outros trocam bactérias, trocam vírus, trocam fungos entre os outros, e isso aumenta a proliferação das doenças em uma população que já encontra carência de nutrientes, então já está mais debilitada do ponto de vista imunológico, as doenças começam a se espalhar mais facilmente e os indivíduos começam a morrer. Então, por isso que o ambiente impõe o limite, não só pela falta de nutrientes, mas também pela falta de espaço, pela proliferação de doenças e de qualquer outro fator biótico ou abiótico que seja necessário para o desenvolvimento dessa espécie. Então, o crescimento exponencial vai acontecer enquanto os recursos estiverem, né, abundantes. À medida que os recursos começarem a rarear, o crescimento torna-se logístico porque o ambiente impõe um limite. Hoje nós começamos a observar que, mesmo tendo a capacidade de promover o avanço da medicina e o avanço da agricultura, a nossa espécie começa a enfrentar as limitações ambientais, a chamada resistência ambiental, não por escassez de alimento, mas sim por exploração excessiva do ambiente, que começa a mostrar os efeitos dessa exploração excessiva do ambiente a partir de dinâmicas climáticas que se alteram cada vez mais e que geram um controle populacional. A partir de grandes desastres ambientais que vão se tornar cada vez mais frequentes, o planeta vai conseguir de alguma forma frear o desenvolvimento humano nas próximas décadas.